Vamos aprofundar-nos na intrigante história de Caim, um dos primeiros descendentes de Adão e Eva, segundo a narrativa bíblica. Ao explorarmos os matizes da Bíblia, desvendaremos respostas para as desconcertantes perguntas que cercam como Caim encontrou uma esposa e, ainda mais intrigante, como ele poderia ser pai, considerando Adão e Eva como os únicos progenitores da humanidade. Junte-se a nós nesta emocionante jornada de descoberta, inscrevendo-se no canal, clicando no botão curtir e desvendando os segredos ocultos nas páginas da Bíblia. Desde os primórdios do relato bíblico, Caim emerge como uma figura central nas narrativas, sendo apresentado como o primogênito de Adão e Eva, marcando os estágios iniciais da humanidade. Sua relação com Abel, seu irmão mais novo, torna-se crucial no episódio do sacrifício a Deus. Em um ato de devoção, ambos apresentam suas ofertas a Deus, mas a aceitação divina recai exclusivamente sobre as ofertas de Abel, deixando-as de Caim rejeitadas. O motivo da recusa divina permanece misterioso, gerando várias interpretações ao longo dos séculos. Alguns especulam sobre a natureza das ofertas, enquanto outros sugerem uma possível atitude negativa no coração de Caim como fator determinante. A rejeição alimenta uma amargura crescente em Caim, culminando na primeira tragédia humana registrada na Bíblia, movida pelo ciúme e pela raiva. Caim comete o terrível ato de fratricídio, tirando a vida de Abel. Este evento, além de ser a primeira manifestação da fragilidade humana e da gravidade do pecado, ressoa pelas páginas da história, deixando uma marca indelével na narrativa bíblica, como um aviso sobre as consequências das escolhas humanas. Deus responde a Caim com uma punição severa. A ira divina é expressa ao amaldiçoar Caim e marcá-lo, tornando-o um sinal visível de sua transgressão. Embora essa marca não seja claramente descrita na Bíblia, simboliza a separação e o peso do pecado que Caim carregaria consigo. O castigo divino se estende para além da maldição física, abrangendo consequências psicológicas e emocionais. Caim é condenado a vagar como um andarilho na solidão, afastando-se da divina presença. Este exílio o deixa à mercê de sua própria consciência, suportando o peso de sua escolha nefasta. A solidão de Caim, agora distante de Deus e da companhia humana, reflete a profundidade da separação causada pelo pecado. O andarilho solitário torna-se um símbolo de alienação espiritual e emocional, uma consequência direta de suas ações. A Bíblia relata a preocupação de Caim sobre o peso de sua maldição, temendo que outros possam matá-lo ao encontrá-lo. Em resposta a essa apreensão, Deus coloca um manto de proteção sobre ele, garantindo sua segurança contra qualquer vingança mortal. Este ato divino não apenas preserva a vida de Caim, mas também simboliza a misericórdia de Deus em meio às consequências de suas ações. Aqui surge a primeira questão para as mentes mais céticas. Quem eram esses outros que ele tanto temia? Não eram Caim e Abel os únicos filhos de Adão e Eva? Segure-se, meu jovem gafanhoto. Mais adiante você encontrará as respostas para essas perguntas. Vamos prosseguir para o capítulo 4, 16 e 17, onde descobrimos que, mesmo sendo um andarilho, Caim encontra uma mulher e estabelece um relacionamento conjugal. A partir desta união, nasce um filho chamado Enoque, marcando o início de uma nova geração descendente de Caim. Surpreendentemente, Caim não apenas sobrevive ao castigo divino, mas também se estabelece notavelmente. Ele decide construir uma cidade e a nomeia em homenagem ao seu filho Enoque. A cidade torna-se um testemunho da resiliência e da capacidade humana de abrir um caminho a seguir, mesmo diante das marcas do passado.
Esta escolha reflete a determinação de Caim em criar um legado e uma comunidade, desafiando as adversidades de sua condição errante. No entanto, é neste ponto que as investigações começam a se multiplicar. O texto bíblico omite detalhes explícitos sobre como e com quem Caim estabeleceu seu relacionamento conjugal. No versículo 17, encontramos apenas a vaga informação de que Caim conhecia sua esposa no enigmático conto de Caim. A narrativa nos deixa com perplexidades sobre a esposa de Caim e a possível existência de outros seres humanos durante aquela época antiga. Diversas interpretações surgiram, cada uma buscando preencher as lacunas no relato bíblico e abordar as complexidades em torno do crescimento da população humana. Uma perspectiva não convencional propõe a ideia de que Deus poderia ter criado seres humanos adicionais independentemente, além da família de Adão e Eva. Defensores dessa teoria argumentam que para a humanidade se multiplicar rapidamente, seria necessária uma população significativa, desafiando a noção de que ela poderia originar-se apenas dos descendentes diretos de Adão e Eva. Este ponto de vista tenta reconciliar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas e antropológicas, indicando a existência de comunidades humanas mais amplas na antiguidade. É importante observar, no entanto, que esta interpretação é especulativa e carece de apoio explícito no texto bíblico. A teoria mais amplamente aceita sugere que Caim pode ter se casado com uma irmã, com base na compreensão das práticas culturais e do contexto daquela época. Conforme descrito na narrativa bíblica, o livro do Gênesis não afirma explicitamente que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. A ausência de informações detalhadas deixa espaço para a possibilidade de que Adão e Eva tenham tido descendentes adicionais não mencionados especificamente na Bíblia. O ponto central que sustenta essa hipótese está relacionado à compreensão de que as famílias naquela época eram notavelmente maiores e os indivíduos desfrutavam de uma expectativa de vida extraordinariamente longa. Por exemplo, Caim, uma figura no relato bíblico, viveu por centenas de anos. Essa longevidade prolongada aumenta a plausibilidade de que Adão e Eva tiveram uma descendência mais extensa, incluindo filhos e filhas que não foram explicitamente destacados no texto sagrado. Essa interpretação ganha um reforço significativo ao aprofundarmos na narrativa bíblica. Após o incidente entre Caim e Abel, a história se desenrola ainda mais. Em Gênesis 5:4, encontramos uma referência que fortalece a ideia de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. O texto menciona explicitamente que Adão viveu 800 anos após o nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. Essa passagem destaca claramente a existência de uma prole mais ampla, além de Caim, Abel e Sete. Naquele contexto cultural e temporal, a prática do casamento entre irmãos não apenas era aceitável, mas também considerada necessária para a propagação da raça humana nos estágios iniciais da história. Não havia proibições explícitas contra essa forma de união, e as circunstâncias culturais e as demandas de sobrevivência podem ter influenciado essa prática. A ausência de restrições evidentes é ilustrada por vários casos na narrativa bíblica, nos quais membros da família casaram-se entre si. Um exemplo notável é o caso de Abraão e Sara, meio-irmãos que seguiram os costumes da época ao se casarem. Isaque, filho de Abraão, também seguiu essa prática ao casar-se com Rebeca, sua prima. Essa união é notável não apenas por sua aceitação cultural, mas também pela bênção divina que a acompanhou. O relato bíblico em Gênesis 24 descreve como Abraão, preocupado em encontrar uma esposa adequada para seu filho Isaque, envia seu servo para Padã Aram em busca de uma esposa entre seus parentes.
O servo encontra Rebeca, parente de Isaque, no poço, e ela é escolhida para ser a esposa de Isaque. Essa história não apenas ilustra a prática cultural do casamento entre parentes naquela época, mas também enfatiza a importância atribuída à continuidade da linhagem familiar. Além disso, a narrativa sugere uma crença na orientação divina nesses arranjos conjugais, evidente na forma como a escolha de Rebeca foi percebida como providencial. Outro exemplo clássico de casamento entre membros da família ocorre após o dilúvio, de acordo com a Bíblia. Após o grande dilúvio, Noé e sua família, composta pelos filhos Sem, Cam e Jafé, foram encarregados de repovoar a terra, dada a escassez da população. Os filhos de Noé não tiveram outra opção senão casar entre si ou mesmo com suas próprias irmãs para cumprir o mandato divino de multiplicar e reabastecer a terra. A Bíblia, em Gênesis capítulo 9, enfatiza a responsabilidade de Noé e sua família de repovoar a terra e restaurar a humanidade, cumprindo o propósito divino, justificando tais uniões da perspectiva da época. Esses exemplos ressaltam como, em diferentes estágios da história bíblica, o casamento entre familiares foi considerado aceitável e até mesmo necessário para a continuidade da linhagem humana após eventos extraordinários. É intrigante observar que as leis contra o casamento entre parentes, como as estabelecidas na lei mosaica, surgiram consideravelmente mais tarde, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, marcando um ponto significativo na evolução das práticas conjugais. Essas leis foram promulgadas como parte da aliança com Moisés, refletindo a necessidade emergente de regulamentações à medida que a humanidade multiplicava. A proibição do incesto delineada nas leis dadas a Moisés marca um desenvolvimento importante nesse contexto. Pode-se entender que a introdução das leis divinas contra o casamento entre parentes, conforme descritas nas leis mosaicas, foi um ato destinado a proteger a humanidade e prevenir potenciais consequências negativas resultantes do casamento entre parentes. À medida que as populações cresciam e se diversificavam, essas leis foram estabelecidas para preservar a saúde genética e evitar os riscos associados à endogamia. A regulamentação divina contra o casamento entre parentes se desenrola no livro de Levítico. Essas proibições, meticulosamente descritas no capítulo 18, cobrem uma gama abrangente de relações familiares, incluindo instruções específicas contra relações sexuais com mães, pais, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e outros parentes próximos. Essa parte das Escrituras representa uma extensão prática da aliança estabelecida com Moisés, demonstrando a atenção divina aos detalhes na regulação das relações familiares. É essencial notar que as interpretações estão sujeitas a variações significativas e frequentemente são debatidas entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos. No entanto, é ainda mais crucial destacar que, independentemente das diferenças interpretativas, existe a perspectiva de que não devemos questionar ou duvidar de Deus. O respeito pela tradição e a submissão ao divino prevalecerão como princípios fundamentais que sustentam a convicção de que o verdadeiro entendimento reside na aceitação confiante da palavra de Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Clique agora em um dos 2 vídeos que aparecem na sua tela para continuar assistindo.